Guilherme Boulos foi direto ao ponto. Ele disse que os governadores estão fazendo pirotecnia de sangue. Olha, Fabiola, o crime organizado é um problema grave no Brasil e no mundo, né? Relacionado a tráfico de armas, tráfico de drogas e com conexão com lavagem de dinheiro, né? A maneira desse dinheiro sujo do crime, né, entrar na economia formal. E existem duas formas de você combater o crime organizado. Uma é fazendo pirotecnia, fazendo populismo de morte, né, para tentar mobilizar o sentimento legítimo da sociedade de insegurança, de que precisa ter uma solução e uma atuação do Estado. A outra é você combater o crime organizado com inteligência e eficiência. É o nome certo para descrever o que acontece no Rio e em outros estados. Operações violentas, sem planejamento, que terminam com dezenas de mortos e nenhum resultado concreto. Boulos denunciou o óbvio. O governo estadual transforma tragédia em manchete. A direita aplaude e o povo continua refém. A política da bala virou um teatro de horrores e quem paga o ingresso é sempre a periferia. Mas enquanto o espetáculo do sangue domina manchetes, Lula trabalha em silêncio. De acordo com o ICL Notícias, o presidente acelerou o projeto antifacção, uma das maiores reformas de segurança pública dos últimos anos. É exatamente isso. A lei já foi sancionada pelo presidente Lula, portanto já está em vigor e foi vista como uma forma de aumentar o combate às organizações criminosas. Pelo texto que foi aprovado recentemente no Congresso e agora foi sancionado aqui no Palácio do Planalto, é passível de pena de 4 a 12 anos de prisão aquela pessoa que impeça ou que atrapalhe de alguma forma o processo investigativo contra alguma organização criminosa. Por exemplo, vamos supor que as forças de segurança estão investigando uma determinada organização criminosa. Se alguém vazar essa informação ou atrapalhar esse processo investigativo, pode ser punido com pena de até 12 anos de prisão ou mesmo um pagamento de multa. A proposta cria um sistema nacional de inteligência, cruzando dados de estados e polícias para combater o crime de forma coordenada, sem improviso, sem politicagem. É o oposto do modelo bolsonarista de segurança, que troca planejamento por discurso. Enquanto eles gritam por vingança, o governo constrói estrutura, e isso muda tudo. Só que agora a reação política começou a pesar. Os deputados pediram a prisão do governador Cláudio Castro após a operação no Rio que deixou mais de 120 mortos. As denúncias falam em excesso de força, execução e abuso de poder. O deputado Raymond, que é do Partido dos Trabalhadores pelo Rio de Janeiro, também presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias aqui da Câmara dos Deputados, enviou para a Procuradoria-Geral da República, na pessoa do procurador Paulo Gonet, um pedido de abertura imediata de investigação criminal contra o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. E nesse pedido de investigação, ele pede também que sejam tomadas medidas cautelares, como, por exemplo, a possível prisão preventiva do governador Cláudio Castro. Esse ofício é assinado pelos deputados Raymond, Talíria Petroni, Pastor Henrique Vieira, Cocai, Tadeu Venere, Luiz Couto, Glauber Braga, enfermeira Rejane e Jandira Fecali. O texto diz que há fortes indícios de que a operação extrapolou os parâmetros de legalidade, proporcionalidade e respeito aos direitos humanos, com denúncias de execuções sumárias e graves violações ao direito à vida e à integridade física de moradores das comunidades afetadas. A CDH, a Comissão de Direitos Humanos e Minorias aqui da Câmara dos Deputados, ainda vai fazer diligências no Rio de Janeiro já a partir desta quinta-feira. O primeiro evento é a visita ao local da chacina, lá no Rio de Janeiro. Também os deputados vão fazer visitas ao Instituto Médico Legal e reuniões com o Defensor Público-Geral do Estado do Rio de Janeiro e com movimentos sociais. A partir de então, vão fazer elaborar um relatório para trazer ao presidente aqui da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, para que ele também
possa tomar as devidas providências. A gente, claro, vai seguindo, acompanhando esse assunto por aqui, viu, Tardan? O massacre virou símbolo da falência de uma política que trata o morro como inimigo. O Estado que mata, mas não protege, deixa de ser Estado e vira ameaça. A Câmara exige respostas, o STF observa e o governo federal avança com política de Estado no lugar de pirotecnia policial. Quem também falou foi José Eduardo Cardoso, ex-ministro da Justiça. Ele alertou que a operação no Rio, feita sem critério, abre espaço para o crescimento das milícias. Quando o Estado entra atirando e sai sem permanecer, o que fica é o poder paralelo, e quem domina o território depois é o crime. Ou seja, a política da bala não combate o inimigo, ela o fortalece. Cardoso foi direto: segurança sem inteligência é só guerra perdida com um uniforme novo. Mas se faltava sensatez no governo estadual, sobrou o oportunismo do outro lado. Michele Bolsonaro entrou no jogo e defendeu publicamente a operação no Rio, dizendo que quem defende bandido não defende o Brasil. É a velha narrativa do bolsonarismo: transformar direitos humanos em sinônimo de impunidade. Michele repete o roteiro, divide o país entre cidadãos de bem e inimigos. Mas a verdade é que o Brasil cansou desse discurso. A mulher que posa de santa nas redes virou o rosto do moralismo hipócrita, aquele que prega amor, mas aplaude a morte. Enquanto isso, no Brasil real, as coisas começam a melhorar. A taxa de desemprego caiu para 5,6% em setembro, o menor nível em 10 anos. É o retrato do que acontece quando o país volta a ter governo. A economia cresce, a renda sobe e o trabalhador volta a respirar. Enquanto a direita faz barulho, o governo entrega resultado. Os números falam mais alto que qualquer fake news. O Brasil voltou a criar emprego, voltou a investir e voltou a olhar para o futuro. E isso, para a oposição, é um pesadelo. E para fechar o ciclo, uma notícia simbólica. Luciano Hang foi condenado a indenizar Lula em mais de R$33 mil por ofensas. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina condenou o empresário Luciano Hang, dono da Havan, a indenizar o presidente Lula em R$33 mil por declarações consideradas como ofensivas entre 2019 e 2020. E esse é o destaque do Drop News, começa agora. Segundo o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, as falas e publicações de Luciano Hang ultrapassaram o limite da crítica política e atingiram a honra do presidente Lula. A ação foi movida pelos advogados Ângelo Ferraro e Miguel Novaes, que argumentaram que o empresário fez ataques pessoais. Em 2023, o pedido de indenização havia sido negado em primeira instância, sob o entendimento que figuras públicas também estão sujeitas a críticas mais duras. A condenação agora fixou o pagamento de R$33 mil por danos morais. Luciano Hang ainda não se pronunciou sobre a decisão e pode recorrer. É o mesmo empresário que financiou fake news, espalhou mentiras e transformou a fé no mercado em arma política. Agora paga, literalmente, pelo ódio que ajudou a espalhar. A justiça começa a funcionar. A era da impunidade do ódio está chegando ao fim. Quem viveu de atacar, hoje tem que indenizar. E quem foi alvo, agora governa o país com estabilidade e resultado. Se você acredita nesse Brasil que enfrenta o crime com inteligência, o ódio com diálogo e o desespero com resultado, já deixa o like, comenta o que achou e compartilha esse vídeo. A verdade precisa ecoar mais alto que a mentira. Porque o Brasil, depois de tanto sangue e silêncio, voltou a ter voz e ela é do povo. Falam.